Pessoal, olá a todos. Estamos iniciando nossa semana 2. Nessa semana 2 ela é dividida em duas partes, né? Ou dois vídeos, em que o primeiro vídeo é sobre HTML. A gente fecha a parte de HTML, né? Não falamos de tudo, mas falamos de bastante coisa sobre HTML. E o segundo vídeo, ou a segunda parte, a gente começa a falar sobre o CSS, que seria a parte de estilização do HTML, né? Então, você colocar cor, mudar a fonte do texto, mudar, por exemplo, a borda de uma tabela, colocar negrito, colocar itálico, isso tudo utilizando a linguagem CSS, ok? Mas isso é para o segundo vídeo, não é para esse momento. Sobre HTML, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de tabelas, como criar tabelas em HTML, como criar formulários em HTML, e como criar formulários utilizando HTML5. Esse terceiro tópico aqui ele é opcional, tá bom? Vou mostrar para vocês como que é, mas ele não cai, né, nas nossas atividades. Basicamente, a gente tem vários novos recursos que o HTML5 incorporou em formulários, mas vai ficar mais claro quando eu for explicar essa parte aqui. Pessoal, então em relação a tabelas, eu vou ter a tag table. Então eu abro a tag com esse comando aqui, né? Sinal de menor, table, sinal de maior, e fecho sinal de menor, barra, table, sinal de maior. O que a gente vai estudar? A gente vai estudar essas quatro tags aqui, tá bom? E os atributos cospan e rowspan. Vamos começar então. A tag table define uma tabela em HTML. A linha da tabela ela é definida pela tag tr. Vocês podem perguntar, mas por que significa esse tr? Esse tr, né, o T seria de table e o R de row, R-O-W, que em português significa linha. Então, tr, table row, ou seja, linha da tabela. O cabeçalho da tabela, que é a primeira linha, né, onde a gente coloca quais são, o que aquela coluna representa, o que a primeira coluna representa, o que a segunda coluna representa, e assim por diante, a gente define pela tag th. Daí a mesma ideia, né? Mas por que h? Bom, h vem de header, Header, que em português significa cabeçalho. Perfeito? Então observem aí que sempre as tags têm a ver com o nome das coisas, né, em inglês. Então é um fundamento que a gente tem que ter um pouquinho, esse inglês mais técnico. E por fim, né, aí seria o dado propriamente dito, célula ou dado da tabela. Aí a tag TD. Novamente, esse D, né, vem de dado. O dado em inglês é data, né, que a gente fala, né? O dado em inglês, ele começa com D também. Então, beleza. E aí a gente já vai para o primeiro exemplo aqui, pessoal. Então, vejam só como que eu crio uma tabela em HTML. Então, eu destaquei em vermelho aqui a parte de tabela, né? Por quê? Porque a outra parte a gente já está acostumado da semana passada. Então, o que importa para nós é como construir tabela. Então, observem o seguinte, ó. Abri a tag table, fechei ela aqui. Perfeito? E aí eu vou abrir a tag tr. Tr é o que mesmo? Tr vem de table row, né? Significa linha. Então aqui eu estou abrindo uma linha e aqui eu estou fechando uma linha. Então estou fazendo uma linha com 3 colunas, tá bom? Essas 3 colunas, como é a minha primeira linha, estou definindo então que é meu cabeçalho. Por isso eu coloquei o th. TH significa cabeçalho, então estou abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Beleza? Então essa é a primeira linha, essa aqui é a minha segunda linha e essa daqui é a minha terceira linha. Aí como são dados normais eu coloco TD, perfeito? TH é porque é o cabeçalho. E aí como é o cabeçalho, por padrão, esse TH fica em negrito. Os dados colocados aqui ficam em negrito.
Outra observação importante é eu anexo, né, na nossa plataforma os códigos que eu uso no slide. Então, esse código aqui, ó, é o semana 2 underline código 1 ponto HTML. Vou abrir ele aqui para vocês verem e também vou rodar o código para vocês verem como fica a tabela. Semana 2 código 1 HTML. Então, esse é o código aqui, pessoal. Perfeito? Vou rodar ele aqui. Veja lá, pessoal, deixa eu só fazer uma modificação aqui, que eu acabei colocando coisa a mais. Então, vamos lá. É até aqui, tá bom? Opa. Então, rodando lá, vejam só. A primeira linha é o cabeçalho, então ela está em negrito, por causa da tag TH. E as outras linhas estão na fonte normal, tranquilo? Sem colocar em negrito. Então, vejam lá novamente. Eu tenho TR abrindo e fechando na primeira linha, TR abrindo e fechando na segunda linha e TR abrindo e fechando na terceira linha. Então são 3 linhas e cada linha tem 3 colunas. 3 linhas, 3 colunas. Perfeito? Tá ok. Então vamos continuar aqui. Então a gente daquelas tags. Aqui a gente já viu essas 3 primeiras tags. E a gente vai ver a nossa próxima tag, a tag caption, que significa em português legenda. Então a gente vai colocar uma legenda na tabela. A tag caption adiciona uma legenda para a tabela. E aí eu coloco ela aqui, ó, abrindo a tag. Aqui eu coloco qual vai ser a minha legenda da tabela. E aqui eu fecho a tag. Perfeito? E aí é o mesmo código, né? Até ele estava com essa linha já pronta, né? Que é a legenda da tabela. Se eu colocar aqui, ó, aparece a minha legenda da minha tabela. Observação importante. Nossa, mas a tabela está muito feia. Realmente, está muito feia. Por quê? Não tem uma borda, né, que separa as colunas, que separa as linhas. Mas eu fiz isso de propósito. Por quê? Porque no HTML a gente não pensa em estilização, em deixar a página bonita, a tabela bonita ou o formulário bonito. Isso a gente pensa lá no CSS, que é o nosso próximo vídeo. Então não quis colocar aqui, tá bom? Querem que eu coloque? Posso fazer rapidamente isso daqui, tá bom? Vou fazer aqui, ó. Então vamos lá, pessoal, vamos ver aqui como, né, utilizando o CSS, a gente pode colocar uma borda na tabela para ficar melhor visualmente, né? Então esse código aqui é todo em CSS, então não se preocupem com isso nesse momento. Então coloquei na minha tabela que vai ter uma borda de 1 pixel sólida da cor preta. Atualizando aqui, observem que já coloquei uma borda, né? Se eu quiser colocar borda nas linhas também, né? Posso colocar THTD. Salvei aqui, estou com a tabela de uma forma mais bonita, né? Mais amigável para o nosso usuário. Ok? Mas é assunto para a próxima aula. Pessoal, continuando então, aí nós temos 2 atributos, não são tags, são atributos, perfeito? Que é o atributo CoSpan e o atributo RowSpan. O CoSpan, o que ele faz? Ele coloca para a célula ocupar mais de uma coluna. Como assim? Bom, o span aqui, ó, junto com col, significa que eu vou expandir a minha coluna. Então, ao invés de ela ocupar apenas uma coluna, ela ocupa 2 ou pode ocupar até 3 colunas, dependendo do tamanho da tabela. Mesma coisa o rowspan. Rowspan pensando em linha. Então, se eu quero que a linha ocupe mais de uma linha. Perfeito? Fica esquisito entender esse conceito sem um exemplo, né?
Então, aqui eu coloquei um exemplo. Ó. Observem o seguinte, eu vou rodar esse código aqui e depois eu explico para vocês. Pessoal, então vou rodar o código aqui. É o código semana2, código 2.html. Então, observem só. Ele tem duas linhas, ok? São duas linhas, mas são três colunas. Se vocês prestarem bem atenção, aqui eu tenho essa primeira coluna, a coluna nome, que seria o Bill Gates. E aqui eu tenho a coluna telefone, onde esse dado em específico está ocupando duas colunas. Uma primeira coluna aqui e uma segunda coluna aqui. Por que ocupando duas colunas? Porque aqui embaixo eu tenho dois números de telefone. Ok? Para ficar mais fácil entender, vamos colocar a borda novamente nesse código aqui. Ó. Opa, alguma coisa errada, deixa eu ver. Tile, abrir. Table, THTD. Abri as chaves, fechei. Ah, peguei o código antigo, só um minuto, pessoal. É esse segundo código aqui. Olha lá, pessoal. Então, eu coloquei o seguinte, ó, voltando ao código agora. Bom, eu tenho essa primeira linha, onde eu vou ter o nome e o telefone. Só que no telefone, ó, a coluna do telefone vai ocupar duas colunas. Se a gente for lá no navegador, a gente vê que o telefone está ocupando o espaço, né, de duas colunas. Perfeito? Então, a primeira linha são três colunas. A primeira coluna com o nome e a segunda coluna está ocupando duas colunas. No código abaixo, na segunda linha, a gente tem três dados. O Bill Gates, que se relaciona ao nome, e depois dois telefones. Perfeito? Então, o COSPAN, o que serve o COSPAN? O COSPAN, ele estende a coluna, né? Ele aumenta a coluna para ocupar o espaço de duas colunas, espaço de três colunas, de quatro colunas, e assim por diante. A gente pode fazer a mesma coisa com linhas. Então, vamos colocar aqui, ó, a questão da borda para vocês entenderem, né? Vou rodar esse próximo código. Olha lá que interessante, ó. Só invertir a ordem, né? Mas agora vejam só. Eu tenho três linhas. Olha aqui, ó. Bill Gates, o primeiro telefone e o segundo telefone. O nome está ocupando uma linha apenas. Agora, o telefone está ocupando duas linhas. A segunda linha e a terceira linha. Isso em termos de código é identificado assim, ó. Primeira linha, segunda linha e terceira linha. Lá na segunda linha eu falei o seguinte, bom, aqui em telefone eu vou fazer ele ocupar duas linhas. Então eu vou alargar, aumentar o tamanho dele usando o row span. Row span igual a 2, então ele vai pegar o espaço de duas linhas, que é o que acontece aqui. Ok? Tá, vamos continuar então. Row span, que é o exemplo que eu acabei mostrando para vocês. Vamos falar de formulários. O que a tag form faz? A tag form é usada para coletar a entrada do usuário. Então, por exemplo, vocês vão fazer um cadastro em algum e-mail, em alguma loja virtual, no Facebook, qualquer um desses sites nesse estilo, você tem formulários que eles te fornecem, né, para vocês entrarem com os dados de vocês. Então, nome, CPF, telefone, senha, confirmar senha, e assim por diante. Então, tag formulário é para isso, é para coletar dados do usuário. A entrada do usuário geralmente é enviada a um servidor para processamento. Isso daqui é importante pelo seguinte, a gente vai pegar os dados do usuário, né, vai fazer um formulário,
mas a gente não vai se preocupar com essa segunda parte, enviar para um servidor. Isso é de outra disciplina, a disciplina lá do terceiro módulo. Então não vou falar disso com vocês. Entrada de dados feita pelo usuário. Então a gente usa o elemento input, certo? O elemento input pode ser apresentado de várias maneiras, dependendo do tipo de atributo. Então posso ter um tipo texto, né, para inserir um nome, posso ter um botão de escolher alguma opção, né, por exemplo, se é sexo masculino ou feminino. Posso ter uma caixa de seleção, onde eu posso escolher várias opções ao mesmo tempo. Posso ter um tipo password, né, que é o tipo senha, onde eu posso colocar uma senha e essa senha ficar escondida, né, e assim por diante. Então, isso que a gente vai ver nesse momento. Coloquei aqui 6 tipos principais que a gente usa em formulários HTML, tá bom? Então, tem esse aqui que é do tipo texto, exibe um campo de entrada de texto de linha única. Tem o tipo rádio, que é um botão de opção. Aqui você pode selecionar uma das muitas opções. O que eu posso fazer aqui? Eu posso escolher se meu sexo é masculino ou feminino. Perfeito? Então você vai escolher uma das várias opções que tem. Tem o tipo check, exibe uma caixa de seleção. Aqui você pode selecionar 0 ou mais de muitas opções. Então, por exemplo, você pode, sei lá, cidades que você gostaria de visitar. Aí vão ter lá 5 cidades. Você pode marcar que gostaria de visitar 5, ou que gostaria de visitar uma delas, ou 2 delas, ou até mesmo nenhuma dessas 5 cidades. O tipo password, que exibe um campo para a senha. Tipo reset é um tipo bem interessante. Se eu apertar nesse botão, né, que vai ser um botão, ele apaga todos os dados que o usuário digitou naquele formulário. Por fim, esse tipo submit, que também é um botão, esse é algum botão de envio. Então, quando você aperta nele, o formulário é enviado para o servidor. Essa parte de enviar para o servidor, a gente não vai aprender. Tranquilo? Vamos usar um exemplo para ficar bem claro cada um desses tipos aqui. Ó. Então, tem esse exemplo aqui. Eu vou rodar o código primeiro, para vocês verem como que fica o formulário. Semana 2, underline código 4.html. Olha lá, pessoal. Então, ó, eu tenho essas opções, né, essas entradas que o usuário pode colocar. Ó. Nome, Matheus. Sexo. Então, aqui é do tipo rádio. É um botão do tipo rádio, onde eu posso escolher apenas uma das duas. Ó. Veja que ele não deixa marcar as duas ao mesmo tempo. A senha é do tipo password. Então, ó, senha do tipo password. Quando eu coloco o tipo password, o que implica? Quando eu for digitar alguma coisa aqui, não vai aparecer o que eu estou digitando. O que eu digitei, vocês não sabem, né? Digitei terra, só por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não aparece o que eu estou digitando, né? Que é o ideal quando eu for inserir uma senha. Conhecimentos. Aqui é uma caixa de seleção, conforme a definição lá. Ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. É uma caixa de seleção. Então, o que eu posso fazer ali? Conhecimentos. Eu posso marcar todas as opções. Posso marcar apenas 2. Posso marcar apenas uma. Ou posso marcar nenhuma. Tá bom? E um botão que eu falei com vocês que reseta os dados, ou seja, apaga os dados, é esse daqui, ó, limpar dados. Se eu apertar nele, limpei todos os dados. Voltando lá no código, é essa parte aqui, ó. Então, input type reset, né, de resetar. E o value aqui, limpar dados, é o que vai aparecer no meu botão. Qual o nome do meu botão? Então, o botão chama limpar dados. Perfeito? Então, esse é o código para fazer um formulário, tá bom? Se a gente for ver aqui, ó, então tem a tag form para abrir o formulário e a tag form para fechar o formulário. Essa parte de cima aqui e essa parte de baixo a gente já sabe, tá bom? Aqui, ó, dentro da tag form, a gente está vendo 3 atributos. Este primeiro, o método, esse segundo, que é o action, e o terceiro, que é o name. Tá bom? O name é o nome do formulário. É opcional, vocês podem colocar ou podem
apagar. Não precisa colocar que não é obrigatório. Esses dois outros atributos, eles são obrigatórios, tá bom? Mas não é o nosso foco no momento. Só para vocês saberem, aqui no método a gente tem o método get e o método post. Podemos usar qualquer uma das duas. Aí quando chegar lá na outra disciplina do terceiro módulo, o professor vai explicar porque se encaixa naquela disciplina e não na minha. Action, o que é esse action? Bom, após o usuário informar todos os dados e apertar no botão enviar, esse formulário todo, ou seja, os dados que o usuário digitou, ele é submetido a esse arquivo aqui. Então, dessa página que eu estou indo lá para a página cadastro.php. Perfeito? Então, o action é assim, para onde que eu vou levar esse formulário? Qual que vai ser minha próxima página? Ou seja, se eu apertar no botão enviar, para onde que eu vou? Então, conforme está falando aqui no código, se eu apertar no botão enviar, eu vou para a página chamada cadastro.php. Então, se eu apertar aqui, vai dar erro, tá bom? Mas vai para essa página. Olha lá, ó. Cadastro.php. Só que eu não tenho essa página. Isso não é foco da nossa disciplina. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Vamos continuar. E aqui, a parte opcional, que eu falei com vocês, que é um estudo opcional, é formulários utilizando HTML5. Então, o HTML5 adicionou vários novos tipos para a entrada de dados. Então, são todos esses tipos aqui, ó. Você pode especificar uma cor, o usuário escolher uma cor, escolher uma data, escolher um e-mail, um arquivo, um mês, um número e assim por diante. E aqui, ó, nesse site aqui, eu tenho a informação de todos esses novos tipos. Tá bom? Então, vamos pegar aqui esses tipos aqui. Vamos pegar dois exemplos só para vocês entenderem melhor. Pegar a cor, aliás, né? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, só para vocês entenderem do que faz. Vou abrir meu formulário. Meu formulário não está aberto ainda. Pronto. Vou colocar aqui depois do nome esse input para escolher a cor. Né? Escolha a cor. Vou pular uma linha, pessoal. E vou atualizar meu formulário. Olha lá que bacana. Então, escolha a cor. Se você apertar aqui, ó, aparece isso daqui, onde você pode escolher qualquer uma das cores, né, que está no RGB aqui, ó. Pode ir para o tom mais verde, vermelho, amarelo, roxo e assim por diante. Esse tipo color, né, não existia antes do HTML5. O HTML5 que fez esse tipo aqui, ok? Então é um estudo opcional para vocês, é só para aumentar o conhecimento, mas eu não vou cobrar isso em atividades. Vamos pegar mais uma entrada aqui. A entrada date, né? A entrada date é uma entrada interessante. Vai aparecer o calendário pra gente, né? Vamos colocar aqui também. Data. Vou pular uma linha. Salvei e vou rodar. Olha lá, pessoal, data. Aí se eu apertar aqui, ó, me aparece o calendário. Hoje é dia 10 de agosto. Aparece o mês, o ano, que você pode mudar, passar para 2021 e assim por diante. Então, o HTML5 incorporou vários tipos para ajudar muito a vida do programador, né? No nosso caso, de nós. Ok, pessoal? Então, HTML foi isso. 2 semanas não dá para aprofundar muito, mas eu acho que a ideia do HTML vocês conseguiram pegar. Estou aqui para tirar qualquer dúvida. Bons estudos.